Hoje é quinta-feira, dia 1º de agosto de 2019. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, modem do provedor, Apple Pencil, podcast, InSpot e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Vocês sabem que eu sei tudo, né? Tava falando mal do modem da operadora outro dia e tô dando o braço a torcer. Aposentei o meu AirPort. Pra constar, ao que tudo indica, tô com um probleminha na minha rede. Eu nem vou falar muito porque provavelmente envolve pirataria. Tô montando uma operação aqui, bacana pra caramba. Então, se eu sumir, sabe que deu ruim. Procura na vizinhança, que nem um tempo atrás que fui parar lá na Polícia Federal. Aqueles casos que não se pode comentar muito. Então, né, tô com um probleminha específico aqui na minha rede. E uma das possibilidades era o AirPort, que o AirPort estava dando algum ruim. E nessa, qual o meu modo de uso do AirPort? Ele fica conectado com o modem da provedora em modo bridge, ou seja, colado praticamente como se o modem da operadora não existisse, fica colado. Quem faz toda a gerência da internet é o AirPort. E para eliminar, eu tirei o AirPort e fiquei usando só o modem da operadora. Uma coisa que eu gostei do modem é que tem 2 meses que ele saiu da fábrica, né? Novinho. Tava acostumado com aquela interface Motorola, agora do próprio provedor, e tem tudo aquilo que um roteador deveria ter. Tem IPv6, você pode configurar os DNS, não precisa usar o do provedor, tem o modo bridge, DHCP, firewall, controle de acesso, controle parental, encaminhamento de porta, port trigger, zona desmilitarizada, DMZ, DDNS, IPsec, também o PPTP, o pass-through, multicast, universal plug and play, tudo. Não tem uma interface tão azeitadinha quanto o AirPort. O AirPort era aquela coisa de espetar e tá usando. Esse não, tem algumas características específicas na minha rede e o modem, via de regra, ele tá todo aberto, não tem controle de porta nem nada, tá todo aberto. Aí usa VPN, não funciona. Por quê? Porque precisa ligar o IPsec pass-through, deixar passar a VPN. Tenho que acessar algumas máquinas de fora da rede local, não tava funcionando, até chega na máquina, você vê que chega na máquina, mas não consegue estabelecer uma conexão. Aí futuca dali, acha que tem um firewall e esse firewall, ele tá com o mínimo, nas configurações mínimas, e isso por si só já zoa com o plantão. Desliguei o firewall. Então tem algumas coisinhas. Hoje, a única treta que eu tô tendo é na questão do 2.4 GHz e 5 GHz, porque a rede 2.4 levanta primeiro que a 5 GHz. Não me pergunte por quê, e ele não troca. Embora eu tenha preferência, não, quero a 5G, ele não faz a troca para 5G. Então o que eu tive que fazer? Criei a 2G, eu tenho dispositivos que só funcionam em 2 GHz, o próprio Apple Watch só funciona em 2 GHz. Aí agora eu tenho a rede 2G e a 5G. A 2G tá com o nome da antiga. Por que isso? Para migrar, falei, né, que tem 20 dispositivos, trocentas coisas. Para migrar, sem ter que entrar em cada um deles e avisar, olha, trocou a rede. Se for HomeKit, ok, redondinho, você não precisa avisar nada. O sistema já cuida disso para você. Mas o que eu fiz? Eu usei o nome da minha rede anterior, a rede que tava no AirPort, com a mesma senha. Então, para eles virou a mesma coisa. Eles não perceberam a mudança. Essa é uma dica legal. Então agora eu tenho essas 2 redes, 2G e 5G. E eu falei, ó, conexão automática na 5G. A 2G, ela é conhecida, mas não tá com conexão automática. Então, tá. Eu, se quiser usar a 2G, é só clicar, só escolher a 2G, não preciso da senha nem nada, mas eu tenho a preferência pelo 5G via de regra, onde tiver, na minha realidade aqui, onde tiver 5G, vai ter 2G, tudo resolvido. Outro probleminha também é que eu não tenho rede de convidado. No AirPort eu tinha rede de convidado. Nesse, até tem. Futucando ali, eu vi que tem um guest, talvez até mexendo ali, hackeando um pouquinho, eu consigo habilitar o guest, a rede de convidados, mas não, vamos deixar assim. E por ter uma rede de convidados, o que eu fazia? Eu deixava a senha, ainda tá lá, né? A senha de Wi-Fi colada na geladeira pra todo mundo que quiser, né? Vai lá, acessa, vai de boa. Às vezes até a galera, né? Para o carro assim, perto de casa pra pegar um pouco do Wi-Fi, aproveitar, tá numa ligação, alguma coisa. Não, vou pegar aqui um Wi-Fi mais estável, super de boas. O que eu vou fazer agora? Eu vou trocar essa senha por um QR Code. Você quer conectar na minha rede? Tá bom, pistola esse QR Code e você tá na minha rede. Talvez em algum momento futuro
caso eu passe a usar uma rede de convidados, mas já não no AirPort, aí no envelope. Hoje, com esse modem da operadora, só faz sentido eu partir para um envelope, para um Eero da vida. Mas o que aconteceu? Quando eu migrei pro modem da operadora, eu percebi uma coisa muito estranha. Eu tava tendo mais velocidade do que velocidade contratada. Geralmente, quando você faz um teste de velocidade, vai subindo aos pouquinhos, ou às vezes até já cola ali no teto rapidinho, mas estabiliza. Eu tava conseguindo mais velocidade do que a velocidade contratada e descia. Sabe aquela coisa quando você tá num túnel, tá usando o Waze, tá no túnel, aí você tá, sei lá, 100 km por hora, o Waze diz que você tá 200, né? Tá correndo pra caramba. Aliás, pra constar, o Waze ele tem um limite de velocidade, acho que é 260 km, alguma coisa assim. É o máximo que ele registra, mas também não posso dizer como é que eu sei disso. Enfim, aí eu falei, algum erro, alguma coisa, mas era consistente. Aí futuca daqui, futuca dali. E o Velop, esses roteadores mais modernos, que implementam as últimas RF6, as últimas normas, você tem uma compressão com um algoritmo super mega bacana a nível do canal, da conexão. Então o modem tem que estar, toda a rede tem que estar azeitadinha. Então o modem, o roteador, fala, no caso aqui que acabo com o CMTS, e fala, tenho aqui compressão, pode me mandar comprimido. Se for fibra, né, no FFTH. É como se fosse na web que tem o gzip, pode mandar conteúdo gzip. E esse modem novo tem a compressão no PPoE, tem suporte ao novo, o IPoE, novinho. Então ele negocia uma compressão e começa o teste de velocidade com compressão. Só que aí ele se toca que é um teste de velocidade. Tem uma RFC também que determina, isso aqui é teste de velocidade. Aí ele desliga a compressão. Por isso que eu vou acima da velocidade e depois estabiliza na velocidade contratada. Eu falei, em modo bridged com o AirPort, isso não rola. Eu até consigo deixar o modem em DHCP com a compressão. Acho que teve algumas vezes que eu falei criptografia, não falei? Tenho vontade de falar criptografia. Tem também criptografia nessa história, mas o foco aqui é a compressão. E joga pra dentro da rede, no caso, pra dentro do AirPort, os dados comprimidos, quer dizer, ele descomprime. No caso específico do Eero, o Google, acho que ele também faz isso, o Velop Linksys. Mas Eero é Amazon, né? Já fica meio assim. Google, né? A gente já fica meio assim. Velop Linksys é Belkin, que é Foxconn, que na prática acaba sendo Apple. Eles fazem uma coisa melhor ainda. Como eles são mesh, cada pontinha mesh tem um ARM para fazer a decompressão. E ele manda pro mesh o conteúdo comprimido. Só vai ser descomprimido na ponta que tá te atendendo. Se tá assistindo num tablet, aquele pontinho mesh que tá te atendendo é que vai descomprimir para você. Então, sei lá, você tem uma família, os dois adultos estão assistindo a mesma coisa, estão sendo servidos por uma ponta mesh, as outras duas crianças, cada uma delas assistindo o seu próprio conteúdo, sendo servidos, digamos, por um outro mesh, mas as duas pela mesma ponta mesh. Então eles fazem toda uma negociação para resolver ali quem que vai descomprimir esse pacote, esse streaming que tá comprimido. Hoje você tem muito provedorzinho pequeno, que coloca bons equipamentos internos na rede, na infraestrutura, e pega modemzinhos baratos chineses para colocar nas pontas, mas com RM, exatamente para fazer a decompressão. Muda vidas? Para ser sincero, não muda vidas. Mas por estar internet, é o ar que a tecnologia respira. E dá aquela sensação de que as coisas estão mais folgadas. Por estar vivendo, não é exatamente no limite porque tem folga, mas eu sinto que tá mais... É meio que usar um Apple Watch Series 4 partindo do Series 3. Não tem muita diferença. A tela é um pouquinho maior, né, mais espaçosa, fica com um pouco mais de conforto, né, é um pouquinho mais rápido. Eu tô sentindo isso, parece que eu tô respirando melhor. Não é pra causar um alarde, não, você precisa ter isso. Não, compressão vai fazer diferença pra você ali acima de uns 200 mega. Se você tiver mais do que 200 megabits. Tem muito detalhezinho na história. A princípio, né, 1 kg de algodão pesa tanto quanto 1 kg de chumbo. Então, 200 megabits em cabo metálico é a mesma coisa que 200 megabits em fibra. Só que não, porque no cabo metálico você vai enfiar nesses 200 megabits, você vai conseguir colocar 400, 500 megabits. Já na fibra de 200 megabits, você vai conseguir colocar 800 megabits comprimido, porque você não tem variações climáticas, você não tem a variação elétrica, é luz, você consegue ter um fluxo constante. Então, não é para causar alarde nem nada, mas hoje tá entrando aqui para minha lista, trocar de modem padrão da operadora a cada uma vez por ano, aquela revisão anual que você tem que fazer dos planos, de velocidade, de preços. Aproveita, fala, não, tu tá dando um probleminha aqui, não. Faz uma preventiva, vê se o cabo tá legal, aproveita, troca o modem, dá uns migué, vale muito, muito a pena. Notícias. Coca Tech.
Ah, Coca, mas eu quero saber qual é o seu modem. Meu modem é um Sagemcom, alguma coisa assim. Modelo Fast, whatever. Sagemcom é uma empresa francesa. Mas não é pra você ter um igual ao meu. Tem que ser um que funcione na sua rede, casadinho com a sua rede. Se mudar de região aqui, se eu colocar de repente numa outra região, não vai ter o mesmo desempenho. Pode até ser também que eu me arrependa. Pode ser que semana que vem eu diga, ih, rapaz, olha só, eu tô voltando. Aqui, rede de convidado pra mim é importante. Aquela estratégia do QR Code não deu certo, mas por hora tô mega feliz. E Coca, falou Coca Anderson Silva, você esqueceu de falar que o novo LG Ultrafine 5K usa o protocolo DisplayPort via USB-C, então ele é compatível com o iPad Pro, né, o USB-C 2018, coisa que o antigo não era, verdade. Entretanto, porém, todavia, o LG Ultrafine 5K, quando você usar com o iPad Pro 2018, ele não vai dar os 5K, ele vai dar 4K. Tem os azeitezinhos, tem as tretinhas, que nem rede, né, que nem HDMI, tem uns ajustinhos ali, tem umas tretinhas, ainda tem que falar de monitor, mas dica pra vida, quando o assunto é monitor, não vai usar HDMI, HDMI é pra TV, pra filme, vai usar como monitor, usa USB-C cabo, USB-C, usa o mini DisplayPort, usa, vou chamar aqui de conectores de monitor. Na questão da Vaza Jato, a Anatel tá falando, operadoras, vocês não podem mais permitir que o número ligando pra ele mesmo caia na caixa postal sem senha. Tô achando bem legal essas decisões decorrentes da Vaza Jato, não resolvem o problema, tá colocando os filtros, proibindo, ainda vem mais coisa por aí, não resolve o problema, tem que cancelar a caixa postal, por quê? Você configura a tua senha de caixa postal, ou tá lá até hoje aquele 999, ou 000, 1234, aquela senha padrão, por mais que o operador até, ok, pode colocar uma senha aleatória, esse modem que falei, ele tem a senha supostamente aleatória, mas são 2 caracteres na prática a senha, por quê? Você tem o identificador da rede, que é um número, e você pega o final desse número e coloca na frente outros 2 caracteres. Então são 33 vezes 33, vai dar uns 1000 tentativas, você consegue fazer uma força bruta e descobrir qual é a senha do Wi-Fi. Então, melhor do que admin, sim, é melhor do que admin, mas não resolve o problema. Mas ainda assim, interessante ver que isso tá se tornando ações. Teve o hackeamento lá da Dilma e ninguém sabe como que aconteceu, como é que foi, como é que deixou de ser. Tem aquele entendimento, não foram espiões, CIA, whatever, não foi um jeito mega hiper difícil de fazer, mas a gente não sabe como foi na prática. Agora tá documentado, tá lá, teve uma ação. Isso é o que deveria ter sido feito com o Facebook. Ele pagou lá os 5 bilhões e resolveu a situação. A justiça americana é diferente da justiça brasileira. O americano, ele não quer saber se o pato é macho, ele quer ovo. Então ele quer saber, não, teve esse caso aqui, teve esse problema, quem é o culpado? E o Facebook, ele não se assumiu como culpado. Cambridge Analytica se desmembrou, não, pediu pinico, pediu pra sair, não tá pegando nada Cambridge Analytica, porque ela deixou de existir, tá indo como pessoa física pra algumas pessoas. Facebook, ele fez o acordo, tá pagando a grana, mas acabou aí o processo e aumentar a grana, né? A galera fala, aumenta a grana. Também isso não resolveria. Teria que ir pra justiça, ver uma investigação, ver exatamente como foi feito e a partir dali você determinar normas, regras, a tal regulação que tanto se falava, que tende a acontecer, mas deveria estar acontecendo agora, com a participação da opinião pública. Agora, o que tá rolando agora? Facebook deu o migué, falou, não vai ser mais assim, vai ser assado, mas o controle ainda tá com o Facebook. Será que ele tá sendo 100% honesto nas medidas que ele tá tomando? No caso dos vazamentos aqui no Brasil, né, de dados, vai lá e multa. Ok, porque a gente já tem uma lei geral de proteção de dados. A coisa, em tese, tá estabelecida. Mas a questão do Cambridge Analytica tá totalmente em aberto ainda. A galera da CIA, os espiões que foram pro Facebook dar uma ajuda lá, dar uma moral, os caras ficaram doidos com a quantidade de dados que o Facebook, que não chega nem perto das informações, o volume, os pontos de dados não chega nem perto do que a CIA tem da população. E tudo sendo entregue, né, de boa vontade pela gente. Aliás, o novo programa de espionagem é o Scient, e é padrão Skynet, padrão, era VIP, a série, é uma IA, tá rolando uma treta, consegue identificar a treta, consegue redirecionar os satélites para aquela treta, entende quem tá naquela região através dos aparelhos telefônicos, dá medo. E não é Scient, eu falei Scient, não falei? Misturei com ciência, é Sentient. Ô, língua bugada. O que mais que a gente pode comentar? Amazon tá trazendo um novo Kindle Oasis, é a terceira geração do Oasis, aquele carão, aqui no Brasil 1150 talquês, e a tela tem True Tone, tem a temperatura de cor. Você tá num ambiente mais branco, vai ficar o fundo vai ficar branco, tá numa luz mais amarelada, o fundo vai ficar amarelo. E lembro também que o Oasis, ele é a prova d'água, dá pra ler deitado na boia na piscina. Bacana que foi rápido, foi finalzinho de dia 20 mais ou menos, que foi anunciado nos Estados Unidos, coisa de
40 dias aqui no Brasil. Questão de jogos, os impostos. Nosso presidente ligou pro Fallen. Se você não sabe quem é, você não tá acompanhando a cena de esportes, Counter-Strike, CSGO, MIBBR, Made in Brasil. Bolsonaro falou, não, estamos aqui trabalhando na questão dos impostos. Nessa, tem umas coisas, não fala de dica pra vida, não fala de nazismo. Tem interpretação na história. Sim, o nazismo ele fez umas doideiras. Nazismo é ruim, ponto. Exatamente por essa falta de empatia com o ser humano, conseguiu fazer alguns testes que nenhum humano faria. A boia, né, o colete salva-vidas que a gente tem hoje nesse formato, foram desses estudos nazistas. Aí você já imagina como é que eles descobriram que esse era o melhor formato. Então, dica pra vida, não fala de nazismo. Melhor, fala num contexto, deixa claro em que contexto você tá abordando, porque todo mundo tem viés. Um exemplo, muita gente diz, eu não devo nada pra negro, eu não escravizei ninguém, não tem essa de compensação histórica. E muitos desses também dizem, poxa, olha só, o Brasil vai querer ter um pacto ecológico? Poxa vida, os países desenvolvidos destruíram tanto o meio ambiente e assim se desenvolveram? Não é justo. Peraí, então, nesse caso tem compensação histórica. Com os negros não tem. Como é que é? Ou você assume que a coisa tá começando, digamos, hoje, e é ficha limpa pra todo mundo daqui pra frente, cada um por si, e aí, deixa lá sem compensação histórica os negros e adota um pacto ecológico, ou então, né? E também não precisa mandar mensagem dessa história, não. Foi só um exemplo. Também tem pontos a serem considerados nessa conjectura. Foi só um ponto. Twitter também andou suspendendo contas. Suspendeu conta aqui da direita brasileira. Suspendeu o Trump, retweetou uma conta lá supostamente de fake news. Nem conheço a conta. Bloquearam a conta do retweetado. Uma hora bloqueio. Deixa o Trump deixar de ser presidente e vão bloquear a conta dele, você vai ver só. Falando de redes sociais, de quem é pra vida. Hoje tem muito influencer. Todo mundo é influencer. E influencers são pessoas normais, pessoas comuns, falando das suas dificuldades, o que é mega legal. Mas também segue uma galera que te inspire. Uma galera que não é pra você concordar 100% com elas, mas uma galera que te faça pensar, que te faça questionar, que te faça um pouquinho melhor do que você é hoje. É um pouco do que eu tento fazer com o Coca-Tech. Trazer novos ares, trazer novas visões, coisas até que não concordo. Então, vai lá nas redes sociais, segue uns filósofos, uns poetas, uns artistas, uns fotógrafos, pra arejar. Tava até vendo, teve um summit, né? Teve um encontro pra, não de influencers virtuais, mas pra desenvolver a ideia dos influenciadores digitais. Outro caso que achei curioso foi na China. Tem a Deusa Fofa, é uma pessoa de verdade, mas quando ela tá fazendo as suas apresentações, quando ela tá fazendo seus vídeos, ela usa um filtro. É um filtro de uma pessoa mais nova, você olha, ele 20 anos, e acaba que na vida real ela é de meia idade, e numa das transmissões o filtro falhou. Às vezes falha que o filtro entra, né? Parece um gatinho, mas às vezes o filtro falha também mostrando a persona real. Tipo o Racho Borrachudo, que tem uma máscara física, uma máscara virtual, né? Falhou máscara virtual. De Apple, rolando um papinho que pra 2019, esse ano, a gente teria suporte do Apple Pencil nos iPhones. Eu aprovo, curto, tenho Apple Pencil, gosto de usar estilos, a pontinha fina do Apple Pencil pra mim é sensacional. Só que não combina muito no dia a dia. Pra mim que tá aqui, eu estico a mão e pego o Apple Pencil, eu quero. Não raro, eu vou postar uma fotinha no Instagram, aí tem que rachurar uma área, tem que colocar alguma coisinha. Eu pego os estilos. Então, eu adoraria. Só que no dia a dia, o Apple Pencil é, sei lá, 2 vezes o tamanho do iPhone quase. É muito grande. Os estilos que eu uso é pequenininho. Tem uns menores, coisa de um dedinho mínimo. Tem até um plugzinho que você podia pendurar ele, conectar ele no jack do fone de ouvido. Então, você poderia andar com ele pra cima e pra baixo. Era só um holder mesmo, era só uma espécie de gancho pra conectar ali. Hoje, o que eu uso, ele tem a altura mais ou menos do iPhone. Então, eu curto a ideia, mas não sei se seria muito prático. Falando de praticidade, coloquei lá no Dojo um teste de um aplicativo para você fazer digitação no Apple Watch, notas que você pode fazer, e é bem legal a digitação. Assiste o vídeo. Saíram os betas do Mojave, beta público esse, o macOS e do Apple Watch, o WatchOS 6. Apple parou de assinar o iOS 12.13, tanto o ponto 1 quanto o ponto 2. Então agora a versão mínima de iOS é a 12.4, até pelas falhas de segurança. A gente brinca, né, quando vê as notas de versão engraçadinhas, que não dizem o que tá corrigindo, e muitas das vezes não pode dizer o que tá corrigindo, porque é falha de segurança, e acaba perdendo um pouco sentido também, de daqui, sei lá, 3 meses, falar, então, 3 meses atrás a gente reparou aquela falha. Então, às vezes fica muita coisa igual, porque é uma versão de correção de coisas que não podem ser ditas. Por exemplo, no iOS 12.4, Google descobriu 6 falhas, aquele esquema de mandar mensagem no WhatsApp e executar código remoto, lembra? Pois é, desse nível, achou essas falhas estão corrigidas no iOS 12.4. Não se pode falar quais são essas falhas por hora, a galera não atualizou, agora que a Apple tá deixando de assinar as versões antigas, tem que dar tempo pra galera atualizar. Do contrário,
fica todo mundo vulnerável. E é também curioso, né? O Google ajudando, melhorando a qualidade do iOS, que é da Apple. Resultados trimestrais, Spotify apresentou os seus podcasts. Agora então, é bola da vez. Aumentou em 50% desde o início do ano. Nos assinantes foram 8 milhões a mais. No gratuito são 232 milhões. Efeitos de comparação são 108 milhões pagantes. Apple Music tem 60 milhões. E eles descobriram um nicho para crescer que é em cima de podcast. Vai ter os seus próprios, que talvez até a gente nem devesse chamar de podcast. São programas de áudio do Spotify. Uma vez que você não consegue ouvir em outros players, acertou o Spotify com podcast. Samsung também apresentou seus resultados. Vendeu pouco celular, chip de memória também não foi lá essas coisas. Receita deu uma escorregadinha, 4% a menos. O lucro em si caiu 56%. Para finalizar, registrar mais umas coisinhas. O Impossible Burger, que é carne vegetariana. Não é carne de soja, não. É carne vegetariana que você nem percebe a diferença. Tá chegando nos mercados americanos, já tá no Burger King, diversos fast foods da vida. Já isso vai estar presente aqui no Brasil. Até falei outro dia no iFood, vi um hambúrguer de fibra de caju. Você já deve ter ouvido falar de coxinha de jaca. E dá pra fazer aquelas fibras da jaca como se fosse frango. Eu ainda sou carnívoro declarado, mas uma hora me convencem. Mais ou menos nessa seara. No Japão, tá liberado, já ouviu falar dos home animals, híbridos, testes entre genéticos, entre humanos e animais. Já meio que tava rolando, mas o experimento ele era interrompido numa determinada fase, mas com isso a gente pode ter ratinho, um animal de um porte maior, que vai desenvolver um coração humano e faz um transplante. Agora esqueci, né? Falei da iFood. Tá rolando a semana inteira. Cupom de desconto no almoço e no jantar. Não vai contar pra minha chefe de cozinha que eu tô sabendo disso aí, hein? Vai ser o nosso segredo aqui. Outra coisa que eu também achei curiosa, pesquisa lá nos Estados Unidos, onde a galera que entrega comida confessou que dá uma beliscadinha na comida. 1/3 dá uma beliscadinha na comida. Aqui no Brasil, ao menos, né, vem lacrado. Às vezes não, lacre vem meio assim. E óbvio, né, que essa beliscadinha é com aquele dedo sujo, né? Pois é. Netflix no Android pedindo acesso ao sensor de movimento, teste que a Netflix está fazendo. Oficialmente é um teste para saber se você tá em locomoção e assim ajustar a qualidade do streaming. Se fosse locomoção em veículo, em distância, pediria pro GPS, mas talvez fosse muito agressivo. O GPS não vamos pegar só o movimento, ou talvez seja uma coisa de atividade física realmente, né? Isso não ficou claro. Peraí, não, o cara tá se exercitando. Se você tá correndo, pulando, não precisa ter aquela qualidade de imagem. Pode, né, comprimir um pouquinho mais que você não vai notar. E por último, se você curte Monument Valley, vem aí uma terceira versão. E assim, Scopatu Maná, vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, sexta-feira. Excelente quinta, até amanhã, tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Cocatec. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão. Cocatec.